Dentre as mitologias da antiguidade, uma das que mais causam fascínio é a egípcia. Quem nunca ouviu nomes como Amon-Ra, Osíris, Horus, Anubis ou Quespsix? Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre mitologia egípcia, não perca o vídeo de hoje do canal O Historionauta. A primeira pergunta que podemos fazer é: quais são as principais fontes de conhecimento sobre a mitologia egípcia? Na verdade, são 3 livros, não no sentido literal, mas um conjunto de inscrições: o texto das pirâmides, o texto dos sarcófagos e o livro dos mortos. O texto das pirâmides são fórmulas mágicas, inscrições e hinos que ficam nas paredes das câmaras funerárias das pirâmides de Saqqara. Olha eu lá, me preparando para o meu descanso eterno. Já o texto dos sarcófagos são hieróglifos encontrados no interior de alguns sarcófagos de faraós que pertenceram ao Médio Império. E finalmente o livro dos mortos são inscrições do texto das pirâmides e do texto dos sarcófagos. Eram vendidos em papiros para os egípcios para que fossem sepultados junto com eles e fosse uma espécie de guia para como se comportar no mundo dos mortos. Os egípcios eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Há historiadores que falam em cerca de 2.000 deuses, e dependendo da região e da época, alguns deuses tiveram nomes diferentes, mas se tratavam de um mesmo deus. É uma mitologia complexa. Eu mesmo não conheço mais do que 1.200. Seus deuses representavam forças e fenômenos da natureza: o sol, a lua, o ar. Alguns eram representados sob a forma humana e outros sob a forma humana e animal. Nós chamamos isso de antropozoomorfismo. Bom, a seguir eu vou apresentar para vocês alguns dos principais deuses da mitologia egípcia. Para começar, a famosa e poderosa tríade da cidade egípcia de Heliópolis: Osíris, Ísis e Horus, mãe, pai e filho, uma família e muitas aventuras. Bom, de acordo com a mitologia, o deus da terra, Geb, e a deusa do céu, Nut, tiveram 4 filhos: Osíris, Ísis, Sete e Netes. Bom, olha que legal essa imagem da deusa Nut protegendo o deus da terra, Geb. A treta familiar começa quando Sete passa a cobiçar o poder do irmão. Osíris era um governante justo, correto. Aí o Sete começa a armar um plano. Ele constrói uma caixa e lança um feitiço nessa caixa. Bom, num dia, numa festa dos deuses, ele lança um desafio para o seu irmão Osíris, que eles deveriam entrar e sair daquela caixa usando suas forças. Bom, o primeiro a entrar é Osíris. Ele entra, só que embriagado e ainda com um feitiço do Sete na caixa, ele não tem forças para sair. Então, o Sete tranca a caixa e joga no rio Nilo. Bom, dessa forma, Osíris morre. Sete então se torna governante e exige que Ísis seja a sua rainha. Bom, nenhum dos deuses ousou desafiar o Sete, apenas Ísis, que queria ir atrás do marido. E ela fez isso. Ela procurou por dias e dias até encontrar a caixa onde estava o corpo do Osíris. Bom, com a ajuda de alguns deuses, ela lançou alguns feitiços, até que ela conseguiu com que o espírito de Osíris retornasse para a caixa. Bom, nesse momento, eles têm um filho, Horus. Ísis, então, para reviver o marido, ela pede ajuda para um deus, o deus Thoth, o deus da sabedoria. Bom, ele disse para ela o seguinte, que era necessário que o corpo estivesse preservado para que pudesse reviver o Osíris. Nesse momento, Sete descobre o plano, chega até o local, pega o corpo do Osíris, corta em 14 pedaços e joga espalhado por todo o Egito. Bom, a Ísis não desiste. Ela pede ajuda para sua irmã Néftis e as duas vão em busca aí do corpo, dos pedaços do corpo do Osíris. E eles encontram os pedaços e trazem para que o deus Anubis fizesse a primeira mumificação. Então eles costuraram os pedaços e com magia eles conseguiram reviver o Osíris.
Bom, mas o Anubis disse o seguinte, que mesmo sendo um deus, Osíris não poderia mais habitar a terra dos vivos. Ou seja, a partir daquele momento ele seria o governante do mundo dos mortos, no lugar do deus Anubis. Enquanto isso, Horus, o filho de Ísis e de Osíris, cresce, se torna um deus poderoso e enfrenta o seu tio. Bom, foram dias e dias de batalhas, o Horus vence, só que ele não mata Sete. Então, Horus passa a ser um governante, enquanto Sete fica ali tramando o tempo todo para que um dia conseguisse aí destronar o seu sobrinho Horus. Em Tebas, que foi a capital do Egito durante o Médio Império, nós temos uma outra tríade muito famosa, Amon, Mut e Quespsix. Conhecido também como Consul, né? Acho mais fácil. E Amon era o padroeiro da cidade de Tebas, ele era um dos deuses mais populares do Antigo Egito. Ele era geralmente representado sob a forma humana, em algumas épocas e lugares também com a cabeça de um carneiro. Na verdade, ele era associado ao Sol. Em algumas épocas, ele fundiu-se a um outro deus chamado Ra, e aí formou-se o célebre Amon-Ra. A esposa de Amon era Mut, que na língua egípcia antiga significava mãe. Ela era uma deusa protetora, usava duas coroas para representar o Alto e o Baixo Egito, e geralmente era representada sob a forma humana. O filho de Amon e de Mut era Consul, Quespsix, e era o deus da lua. E o seu nome significa viajante, porque eles acreditavam que a lua era uma espécie de viajante do céu noturno. Ele foi um dos deuses mais venerados no Egito Antigo. O Ramsés II, faraó, mandou construir um templo para ele em Karnak. E eles acreditavam que Consul afastava os maus espíritos, ou seja, era um grande protetor. E para além dessas tríades famosas, vamos agora mencionar alguns deuses muito famosos e importantes também. Para começar, o deus Anubis. Anubis tinha cabeça de chacal e o corpo de ser humano. Ele era um mumificador e guiava os mortos para a vida eterna. Bom, ele também era guardião dos cemitérios e das múmias. E por falar no deus Anubis, por que não falar um pouquinho sobre a mumificação? Como vocês devem saber, os egípcios acreditavam na vida após a morte, então para eles era importante a preservação do corpo. Então, eles faziam alguns procedimentos aí. Eles retiravam alguns órgãos do corpo, como estômago, intestino, fígado e rins, colocavam em vasos canópicos. Bom, aí eles deixavam o coração, que eles achavam que era o mais importante para a vida após a morte, e o cérebro para eles não tinha muita função. Então, com arame, eles enfiavam no nariz e iam remexendo e tirando aos poucos aí o cérebro. Depois eles mergulhavam o corpo numa substância líquida por mais de um mês. Depois colocava a pessoa enrolada em bandagens e colocavam no sarcófago para, então, a preservação do corpo. Ra era um dos deuses mais importantes e famosos por todo o Egito. Ele era considerado um deus criador e ele era associado ao Sol. Em algumas épocas, como eu mencionei para vocês, ele fundiu-se com Amon e tornou aí o Amon-Ra. Thoth era o deus da sabedoria, do conhecimento, da escrita, da medicina. Bom, seu corpo era representado como ser humano e a cabeça de uma ave. Olha que bonitinha, ibis, gracinha. Bom, e eles acreditavam que foi Thoth quem escreveu o livro dos mortos. Hathor, a deusa da fertilidade, também representava a dança, a música e era uma grande protetora das mulheres durante a gravidez e o parto. Sekhmet era a deusa da guerra. Ela tinha a cabeça de um leão e ela ajudava os faraós contra seus inimigos. Então, ela era uma grande protetora dos faraós. Maat representava a verdade, a justiça, a harmonia, o equilíbrio, e a famosa pesagem do coração acontecia no salão de Maat. O que era essa famosa pesagem do coração? Os egípcios acreditavam que logo após a morte eles passavam por uma espécie de julgamento. Havia uma balança e de um lado o seu coração, do outro lado uma pena de Maat. Bom, se o coração fosse mais leve do que a pena, ótimo, sinal que a pessoa então teria a sua vida eterna garantida. Agora, se o coração fosse mais pesado do que a pena, então ele não teria esse merecimento e ele seria devorado por um monstro chamado Amit, com cabeça de crocodilo, metade leopardo, metade hipopótamo. Olha que fofura!
Parece um cachorrinho caramelo, né? E na verdade, a mitologia egípcia, ela é conhecida também por muitos símbolos. Muitas pessoas até fazem muitas tatuagens, né, com esses símbolos. Por exemplo, o símbolo da Maat, que significa equilíbrio, harmonia. Nós temos aí o famoso olho de Horus, que na verdade se chama Udiat e simboliza poder e proteção. E o famoso amuleto, Ankh, significa chave da vida e representa aí a vida. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho mais aí sobre a mitologia egípcia, alguns símbolos, alguns deuses que vocês já conheciam, outros não. Bom, eu espero que vocês curtam, sigam o canal, se inscrevam e até o nosso próximo vídeo. Eu sou Eduardo Molina, professor de História, e este é o canal O Historionauta.